Olá, meus caros, meu nome é David Eloy, sejam bem-vindos a mais um Underdog Crew Podcast. E ao meu lado está ele, Bernardo Cravati. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Underdog Crew. Hoje iremos falar sobre polêmicas. Polêmicas, Polêmicas. Hoje, tretas. ele é um tema aberto e restringido pelo fato de que temos que polemizar. Temos que falar sobre questões sérias em nosso esporte. Hoje está saindo um vídeo, nesse momento que a gente está gravando, está saindo um vídeo sobre algum Bem complicado. bem complicado, né? E então, vamos ver, a gente não sabe. Talvez esse vídeo nem vá. Talvez tudo acabe naquele vídeo lá. Pois é. Talvez Mas, vocês nunca mais vejam Underdog Crew. talvez esse aqui fique gravado para nós. Vocês só vejam uma notícia. Casa penhorada. Às vezes pode acontecer. Mas, enfim, antes de começar o vídeo, gostaria de dar aqueles breves recados. Muitos recados. Se você gosta de conteúdos de powerlifting, não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, o nosso Spotify para ver nossos outros podcasts. A gente já tá quase no número 50. De Quase podcast. é exagero, Quase. mas tudo bem. Mas quase 40. A gente já passou da metade. A gente tá mais próximo de 50 do que de É que se a gente grava zero. um por semana, são 4 por mês, aí parece que é bem longe mesmo. Sim, sim. Bom, enfim, não vamos pensar sobre isso, vamos pensar que logo estaremos no podcast. Se tu parar pra pensar que é um por semana, são 50 semanas, né? Sim, Então é mais de um ano. é verdade. Puta merda. Bom, enfim, se você gosta de conteúdo de powerlifting, acesse nosso canal no YouTube, acesse nosso Spotify, acesse nossas redes sociais, alos.underdog Ah, lá, apontando verdade. e bernardo.queiroz para conteúdos de powerlifting. Se você precisa de ajuda com seus treinos, não sabe por onde começar, caiu de paraquedas no powerlifting, entre em contato conosco para a nossa planilha de iniciantes totalmente gratuita. Solicite a solicitação. Solicite a solicitação. Solicite o acesso. Solicite o acesso à planilha. Nossa planilha para iniciantes. Se você quer uma ajuda um pouco mais individualizada, entre em contato conosco para o nosso serviço de consultoria. E temos um recado muito importante e muito feliz. David, tome a palavra, por favor. Cara, antes de falar sobre isso, gostaria de falar que é muito importante você aí fazer parte da Underdog Group, você que está precisando de um treinador, porque isso não só garante, isso não só financia esse projeto aqui, como garante a nossa liberdade. Nosso direito de ir e vir está é financiado por sua ajuda através da É Underdog Group. verdade, porque nós precisamos de um advogado. Exatamente. E então, cara, nem tudo. Tem uma coisa aqui no canto da tela que tá me incomodando. Ó, vocês vão só ver um dedo passando agora. Era na câmera? Não era na câmera. Eu não sei, tem uma coisa aqui, assim. Enfim, cara. Nem tudo são coisas horríveis, cara. Nem toda ligação é uma ligação ruim. Recebemos aí o convite da ACLB para fazermos parte da transmissão da Copa Catarinense de Powerlifting Supino e Levantamento de Terra diretamente de Blumenau, cara. Blumenau, a cidade da Da- Oktoberfest. Exatamente, mas não Primeira, vai estar tendo outubro por quê, hein, Mike? porque é em maio. Oktober teria que É, ser em outubro. exatamente. Enfim, estaremos realizando os comentários. Vamos estar trazendo aí uma transmissão diferenciada, ou pelo menos tentando, o máximo que Tentaremos. conseguimos, para que seja uma coisa um pouco mais, como eu vou dizer, atrativa, dinâmica. Talvez até o que a gente gostaria de assistir quando a gente assiste uma transmissão de Power, porque é aquilo, né, cara? Um dos grandes problemas do Power, do esporte de força em geral, é a questão de que às vezes é muito maçante, né? Sim. É muito tempo e é muito maçante, tudo é muito repetitivo. Então, tentaremos aí com toda a nossa capacidade trazer uma diversão para É vocês. basicamente todo o nosso trabalho desde o início é fazer coisas nas quais a gente gostaria de consumir, né? Uhum. Então essa aí vai ser apenas mais um passo, mais um sonho que a gente tinha de estar fazendo parte de transmissões. Será realizado a partir dessa parceria com a Série B, né, que inclusive, né, agradecemos muito todo o carinho no qual a gente recebeu deles, o apoio, desde lá do Campeonato Brasileiro, lá que a gente começou a lançar os vídeos, não marca a gente que a gente vai publicar eles, bota como colaborador, porque nos interessa. E vamos ver, né, cara? Tem muitas coisas, muitos projetos através dessa transmissão aí. Vamos ver se a gente consegue colocar tudo em prática para trazer algo diferente para você aí assistir o evento e, né, ter a melhor experiência possível, né? E nos Vamos, mande um dinheiro. A gente tomar um chopp de vamos Blumenau. deixar um Pix ali, um superchat, vai ser direto para. Para tomar chopp. Vai Exatamente, ser para um bar específico de Blumenau pra gente tomar chopp. exatamente. Ao vivo, durante a transmissão. Então é a primeira e a última aí, né? Os caras, nossa, acabou. É, os caras vão ficar. Vamos ver a primeira e a última da forma mais intensa possível. Isso aí, que pra não ser esquecido tão cedo. Mas aí vamos ver como é que desenrola esse projeto aí, né? Qualquer outra federação também que tiver interesse, né? Qualquer outra federação estadual que tiver interesse de ter a nossa presença em televisões, quem sabe no futuro isso pode acontecer, né? Podemos conversar sobre isso.
Mas, cara, nem tudo, nem todas as ligações são tristes, mas também nem tudo Na é vida são alegria. flores. Nem tudo são Nem flores, tudo na na vida vida são são flores. flores. E, cara, que eu acho que é um dos primeiros pontos mais importantes, assim, que às vezes, muitas vezes tem nessas questões de discussão de federação e tudo mais. Porque, assim, a gente tem um vídeo falando especificamente sobre a comparação de duas federações. Não Não podemos falar o nome fala isso delas. que ninguém viu isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter que perder mais um podcast aí. Bom, enfim, quando a gente entra nesses debates, depois o David corta essa parte que eu falei isso agora, esqueçam tudo que eu falei. Quando a gente para pra pensar nessa questão assim, de debates de federações para uma federação para outra, às vezes eu acho que se perde um pouco a ideia de que alguma federação é perfeita. Que definitivamente isso não é nosso ponto de defesa. Às vezes a gente faz particularmente conteúdos para IPF, né? Mas não é como se a IPF fosse perfeita. Esse não é o ponto. A questão é que, em termos de direcionalidade, no que se apresenta na federação, ela parece estar indo para um lado que nós concordamos mais. É aquela questão que eu falei, né? Que a gente faz um conteúdo no qual a gente gostaria de assistir. Então a gente assiste só campeonatos da EPF. O que a gente vai fazer? Vamos fazer vídeo sobre EPF. Seria um trabalho redobrado ter que assistir outros eventos, ter que entender outro contexto no qual a gente não Não tem. está inserido, né? E aquela coisa, né? Se o interesse veio de uma forma genuína através dos eventos da EPF, então não faz sentido a gente forçar alguma coisa que seria Sim. apenas para forçar algo. Não, mas eu não tô dizendo nem nesse ponto. Tipo assim, tentar justificar nossa origem pelo qual a gente tem um apreço maior pela EPF. Eu tô falando especificamente do fato de que existem, durante esse trajeto, não, que tende a ser o caminho que nós, né, vemos como o mais correto, existem coisas que a gente não concorda. Sim, ó. E muito porque, assim, às vezes a gente para ver as coisas numa escala muito grande, mas não analisa as coisas de uma maneira mais objetiva. E as federações, elas são, né, um conjunto de pessoas que tiveram uma ideia em específico mais ou menos parecida para fazer competições de powerlifting. Só que aí que tá, a federação, as federações de estado e tudo mais, elas são regidas por pessoas, e as pessoas cometem erros. Isso pode acontecer numa escala muito pequena, desde em algum evento ter alguma coisa que não está tão bem organizada, seja por, enfim, questão da administração específica do evento, quanto em larga escala, que muito provavelmente é o que a gente vai estar comentando hoje. Mas isso não altera o fato de que, na essência da federação, ela ainda é a que nós mais concordamos. Sim. Porque toda federação vai ter problemas. É parte daquele princípio que eu falei naquele podcast, né, cara? Eu sou um cara que não. Cara, eu não sei se teve alguma federação que surgiu a partir de uma coisa orgânica, tipo, as pessoas fazendo coisa, vamos criar uma federação. Eu acho que parece que todas as federações foram criadas a partir do tipo assim, eu discordo disso aqui e eu vou fazer o meu trabalho aqui. Então, eu discordo desse ponto aqui, eu vou criar a minha federação. Seja a pessoa tendo ou não razão na discordância dela, sendo alguma coisa que seja boa somente para ela e não para os outros, mas enfim, eu acho que parte muito mais a partir de um ponto de discordância sobre algo, que Uhum. normalmente, como no Power as pessoas são muito intensas, normalmente as coisas elas se extrapolam um pouco o nível que deveria ser. Então, eu acho isso um problema. Eu acho isso extremamente problemático, porque tu não constrói nada simplesmente criando várias federações. Constrói Sim. algo pensando assim, pô, isso aqui é um problema, então nós precisamos resolver esse problema. Porque começar do zero sempre é uma merda, cara. E Nunca tu vai. vai ter outros problemas. Tu vai Por, ter- por outros, assim, por outras. Tu tá escolhendo mais ou menos qual é os problemas que tu vai lidar. Com federações, com regras diferentes, dependendo de cada federação, tu vai escolher problemas diferentes As pelos quais tu falhas de vai ter que pessoas lutar. específicas também. Porque Sim. muitas vezes a gente vê as federações como uma pessoa específica que representa elas. Aí a Uhum. gente vê, não, as falhas daquela pessoa acabam indo de Não, eu acordo acho com que, a. na verdade, a gente vê o contrário. A gente vê as federações como se fossem entidades, assim, meio que Que fora do também. alcance, mas não, elas são regidas por pessoas que tomam Sim, certas decisões. A questão é se a gente concorda com essas decisões ou não. sim. E aqui é muito importante, né? Porque a maior parte das polêmicas que a gente vai falar, elas são polêmicas da IPF. E não é como se a gente concordasse com a tomada de decisão, a maneira como as coisas estão sendo conduzidas necessariamente, por quem está no comando em alguma extensão da IPF. A gente está. A gente vê a maneira como as coisas estão sendo conduzidas, e não é porque a gente, no fim, tem uma simpatização maior com a IPF, que em todos os pontos a gente vai deixar de apontar para esses erros. Sim. Porque esses erros existem. E é uma forma construtiva. De uma forma extremamente construtiva, porque, tá, não, isso aqui é um problema. Mas a gente não vai sair dessa federação. Então alguém tem que dar um jeito nisso. Sim. Tá? Sejamos nós ou sejam os outros. Seja lá qual for o nosso papel no meio de tudo isso, a gente não vai correr, entendeu? A gente não vai Sim. fugir pra, não, então eu e o David a gente vai criar uma federação. Só que é muito importante também, né, ter a visão de que a gente não está atacando pessoas ou federações em si.
A gente Não, e nem um ataca, ataque, cara. a Até a porque. gente conversa sobre questões tipo assim, pá, cara, eu acho que esse ponto aqui, essa tomada de decisão não foi boa. Sim. Ou essa fala aqui não foi boa. É que é bom esclarecer porque a gente teve já um grande problema em relação a isso. Uhum. E que acabou expondo coisas que ficou bem maior do que a gente tinha em mente. Isso é uma grande questão também que, às vezes, quem tá de fora, tipo, a gente tinha uma visão meio que, tipo, cara, as coisas podem ser construídas de uma forma melhor. E parecia que dava para ser feito isso. Mas parece que os problemas, eles têm uma escala muito maior do que quem tá na superfície acaba vendo. Sim. Nós, quando a gente assistia Powerlift, a gente tinha contato com várias pessoas do Power. Então a gente sabia de coisas internas, de problemas internos ali, problemas internos aqui, a gente sabia de algumas confusões que havia, que existiam, né? Só que agora que a gente trabalha assim, a gente cria vídeo, a gente está cada vez mais dentro do esporte, a gente começa a ver uma profundidade muito maior que às vezes as pessoas que só veem as trocas de farpas nas redes sociais não têm noção do Sim. nível que as coisas se tomam. Então é muito importante que fique claro que tipo, a gente não está atacando pessoas nem nada do tipo, apesar de que existem sim muitos problemas mais graves. Mas é sempre num ponto de tentar construir algo positivo e não Sim. destruir. Até porque às vezes não é questão de ataque, às vezes é uma questão de questionamento. Sim, mas por que as coisas foram conduzidas dessa maneira? Eu não sei se eu concordo da maneira exata que as coisas estão sendo conduzidas, mas independente de eu concordar ou não, se eu entender, eu vou poder ter uma opinião um pouco melhor sobre o assunto. E é sempre importante trazer todo o contexto da situação, né? Sim. Tipo assim, a gente vai trazer alguns temas bem graves que facilmente tu já viu pessoas, você que está escutando, já viu pessoas falando sobre isso de uma maneira muito mais agressiva, muito mais. É isso aqui que está acontecendo. E também muito mais simples, que é outro problema muito grande, que às vezes é pegar esses tópicos, porque esses tópicos são muito complicados. Especialmente agora, e uma das coisas que a gente também provavelmente vai citar ao longo do vídeo, do podcast, é a questão do envolvimento financeiro forte dentro do esporte. Porque isso mexe as coisas de uma maneira muito absurda. Eu acho que, assim, vendo a sequência das coisas, como as coisas foram acusadas, e avaliando em geral, elas às vezes até têm um pouco de sentido, mas não exatamente como as pessoas afirmam, entendeu? Não é que é um jogo sujo, mas às vezes é um jogo feio, Sim, por assim dizer. sim, Acho que tu pegou o que eu tô querendo dizer sim, exatamente. não, não, assim, sim. Tá. Tá, Então, vamos à linha do tempo. cara, eu acho que a gente pode trazer. A gente vai ficar muito na questão do que aconteceu com a IPF nos últimos semanas. Nossa, tô completamente sem noção alguma de De tempo. tempo. Cara, acho que foi no Assim, início do ano isso. será que foi, cara? Bom, Eu acho enfim. que foi. Eu lembro que teve um podcast que a gente gravou que a gente rapidamente a gente falou por cima sobre a troca do presidente. Que o presidente Sim. antigo ele anunciou, né? E agora tá uma comissão ali, vai ter uma eleição, acho que se não me engano, perto do meio, final do ano, vai ter uma eleição para eleger o próximo presidente da IPF. Sim. E essa troca veio a partir de uma renúncia, e tudo que fez é acontecido a partir de uma renúncia, todo mundo fica meio. Ih, Que estranho. como assim uma renúncia, né? E a Sim. gente teve casos também agora recente do cara que era presidente da Federação da Inglaterra também pedindo renúncia. Ele fez uma carta bastante. Como é que eu posso falar? Complicado. É complicado, tudo é muito complicado. Não, ele fez uma carta falando que assim, meio que no final ele diz, se vocês acham que tem alguma coisa errada, então agora boa sorte vocês tocando isso aí pra frente, tocando a federação de agora em diante, então, se você acha que tinha algum problema comigo. Mas enfim, teve essa renúncia, tudo que, como eu falei, renúncia fica uma coisa um pouco estranha, porque não, por que que foi encerrado um ciclo, né? De uma Sim. maneira não é a natural. E eu falei que era muito difícil falar o quanto que isso iria gerar impacto agora, no processo em si. Porque, tinha rumores, tinha um rumor ali, um bota aqui, outro lá, mas nada muito preciso do que realmente tinha acontecido. Poderia Sim. ser simples, poderia esse rumor ser verdadeiro, poderia ser esse rumor ser falso, poderia esse rumor ser verdadeiro e a escolha de saída simplesmente, tipo, cara, eu só quero sair. E não se sabe, é uma coisa que não tem como a gente supor, entendeu? Sim. São só coisas que ficam no ar. Mas eu falei que ia ser muito importante o que acontecer a partir disso. Porque dentro do esporte tem um investimento muito grande. Está entrando muito dinheiro no esporte. É muito dinheiro. Na verdade, está entrando muito dinheiro, tendo muito investimento no esporte. Então, tudo que entra muito dinheiro, a gente precisa ver como que as coisas vão se organizar. Pô, a gente vê isso muito em relação, assim, eu acho que tem dois pontos mais importantes que a gente vê a questão do investimento dentro do esporte. Um é a Nike começar a se envolver com o esporte, porque, porra, é a Nike, isso já faz muito tempo, Sim, né? fez aquela barra, né? Fez aquela barra, eu não sei que fim levou isso exatamente, mas enfim, o fato da Nike estar prestando atenção no Power já é algo bem relevante. Eles E mandaram uma barra pro Olivares. isso, e É algo segundo bem. fato é a questão de Sheffield, que eles aumentaram drasticamente o número de assentos, né? O número Eles de vão aumentar, eles pessoas. vão aumentar. Eles vão aumentar o próximo Sheffield e E no mesmo assim outro vão trocar esgotou. de lugar. E mesmo assim esgotou.
Sim. E mesmo assim esgotou. Então, E o local se trocado a coisa tá no tomando uma formato. proporção muito absurda, né, cara? O que é ótimo, porém ele traz novos problemas, assim, novas Sim, questões a serem resolvidas. Que eu acho que o atual, como é que eu posso falar? Eu acho que as coisas como foram pensadas inicialmente não foram pensadas em proporção que está tendo agora. sim. Então acho que Cara, existe uma assim, ó, fragilidade no sistema. o Power, ele tem um apego com a tradição, assim, com a maneira como as coisas eram executadas antigamente muito forte. Isso, talvez, eu não sei quanto que isso é nos outros esportes, mas eu percebo isso muito no Power. Principalmente quando a gente vai em competições mais locais, assim, de federações menores, a gente vê que tem um aspecto meio rústico e não muito profissionalizado da coisa que parece difícil de ser largado. Sim, Então eu acho que isso acaba atrasando um pouco esse processo. O quanto que esse atraso é bom ou ruim, eu não sei dizer, entendeu? Eu não sei afirmar exatamente se não, realmente a gente não tem que deixar que as coisas tomem uma escala a nível, enfim, de envolvimento multizilionário no esporte, ou se isso é produtivo como um todo. O que eu sei é que dentro da comunidade do powerlifting a gente tem um apego à tradição muito forte. E eu acho que às vezes isso acaba entrando um pouco em contradição com a evolução do esporte, o envolvimento de coisas de dinheiro muito forte no esporte, sim. de muito dinheiro dentro do É esporte. porque, tipo, se chega uma marca, né, independente de qual seja a origem dela, eu quero investir dinheiro nisso aí, quero fazer isso aí. E aí daqui a pouquinho talvez tu, tipo assim, não, mas espera aí, tem algumas coisas aqui, algumas normas antes, aí a marca, não, 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 não. Vamos lá, eu quero dinheiro, investir para render, e não tenho tempo para ficar me perdendo com coisinha. Sim. E às vezes a federação fica meio tipo, E agora? eu vou falar que eu vou bater o pé e vou perder esse dinheiro, ou eu vou estar, não, deixa eu passar isso aí. E isso é um problema, porque a partir do momento que tu deixa a primeira vez, pode ficar mais amplo. Tipo assim, Sim. não, isso aqui a gente vai fazer assim. Tá, mas e aí tu fica assim, pô, será que isso aqui deveria ser feito dessa forma ou não? Só que tu não criou uma base, uma norma dentro do teu sistema, dentro da tua, como é que eu posso falar, dentro das tuas regras no geral. Sim. E aí tu fica muito aberto. Eu acho que a grande confusão que está tendo agora é justamente por a gente não ter leis, normas bem, regras bem estabelecidas sobre as coisas. Isso Uhum. deixa tudo muito aberto. Só que agora, cara, é muito dinheiro, é muito investimento entrando. Essas Sim. coisas precisam ficar mais solidificadas. Não pode simplesmente ser feitas de qualquer jeito, entendeu? Ou Sim. pelo menos não foi de qualquer jeito, mas era feito como antes. Eu acho que com o dinheiro que está entrando agora, com o envolvimento que está tendo, é importante tu garantir que as coisas sejam feitas de uma maneira mais correta. Sim. Não deixar se perder, sabe? Tipo, não, vamos fazer isso aqui para tocar para frente. Porque o interesse da marca é ela investir e ter retorno. Ninguém tá dando dinheiro. Entendeu? Cara, Sim. até pode fazer inicialmente tu perder um pouco de dinheiro. Mas a ideia é que tu, a partir de um ponto, tenha um tipo de Não, retorno. vai ter algum aspecto filantrópico, mas não é como se o lucro não fosse a finalidade final. E na maior parte dos casos, né? Não dá Sim, pra dizer que 100% dos casos é isso. Mas em algum dos casos, na maior parte dos casos, provavelmente o lucro vai ser o objetivo final de qualquer ação que está sendo feita em relação a isso, sim. né? E a partir disso, tá, eu falei que teve aquela questão que a gente ia ver, né, as consequências a partir disso. Teve um pequeno atrito, uma pequena confusãozinha ali, um pequeno burburinho que deu na internet, Bafafá. um bafafá, a partir da declaração do Enahoro. Que ainda assim não tem muita relação acho, com o tema principal. Mas Mas ele deu um alerta. eu acho que isso aí é o que mais tocou as coisas para discussão, que entra no primeiro tópico específico, que é a questão do monopólio da SBD. Acho que essa é uma fase muito importante, né? Esse é um jogo de palavras muito importante, porque ele define boa parte do que talvez a gente discuta aqui. Sim, O monopólio da SBD, entendeu? Assim, talvez, em alguma extensão, o que o Enahoro traz para a mesa como discussão faça sentido. Mas exatamente o que ele está falando, não. Porque se a gente for avaliar o que ele está reclamando é o seguinte: a marca, a SBD, ela quer um termo de exclusividade com os atletas. Tá? dá um grilo no caso. Do- no geral, parece que é isso, entendeu? É, Que ela quando quer um vai termo numa de federação. exclusividade. Isso, que ela quer um termo de exclusividade com os atletas que ela patrocina. Tá? Até quanto isso é ruim, levando em consideração o fato de que outras empresas também poderiam investir dentro do esporte. Mas aí fica aquela questão. Tá, primeiro, o quanto que a SBD tem de influência dentro da IPF? E pelo que a gente viu há pouco tempo, parece que não é pouco. Até pelo, Problematicamente falando, parece que não é pouco. sim, até pelo investimento que fazem. Até pelo investimento que fazem. Tá? Em segundo lugar, o quanto de fato as outras empresas, principalmente as de marca tudo mais, principalmente, por exemplo, a A7 da vida, quanto que elas têm de fato a capacidade, Barganha. pelo menos burocrática, né, de não ser barrada pela IPF para competir de frente com a SBD.
Porque, assim, teoricamente, quando a gente olha, assim, a questão como é que eu vou dizer? Dos contratos de time, né? Porque isso tudo é muito nublado. Não dá pra saber exatamente a questão de. Por exemplo, vamos supor que eu não queira fazer um contrato de time do Brasil, né, pra ir no Mundial. Eu ainda consigo ir pro Mundial? Sim. Porque, assim, obviamente, pra um brasileiro é muito vantajoso, entendeu? Tu assinar o contrato, porque tu vai ganhar os equipamentos, tu vai ganhar o singlet e tudo mais. Mas a pergunta que fica é: se eu não quiser, eu posso? Porque sem nenhum brasileiro vai se fazer essa pergunta. Por quê? Porque, economicamente falando, não vale a pena tu não assinar. Sim, E é uma loucura. tu não vai ganhar uma oferta da A7. A pergunta que fica é, por exemplo, se o Enahoro não quiser assinar o contrato de time da Hungria com a SBD, ele pode fazer isso? Se Tá. ele não fizer isso, quais são as penalidades? Sim. Entendeu? E se ele fizer isso, quais são os benefícios? Porque o que dá a entender pelo que ele fala na mensagem é que é o seguinte: não, eu não sou obrigado, né, a assinar, mas eu gostaria de assinar e mesmo assim não cumprir com todas as cláusulas do acordo. Sim, ficou uma coisa meio nebulosa, porque assim, tá, no caso ele falou que era a assinatura do contrato da SBT com a Hungria, que no caso ali a SBT forneceria todos os equipamentos, com exceção do cinto, Sim, e essa exceção de cinto abriria margem para qualquer atleta usar o seu cinto de qualquer marca que lhe convém. Ia ter tem uma premiação para que qualquer atleta que chegar dentro do pódio, com exceção de atletas que são patrocinados por outras marcas. Cara, quando a gente vê isso aí, me parece gostos, entendeu? Tipo assim, sabe o que eu acho que acontece? Inicialmente, quando tinha, pô, a gente tem só a SBD aqui grande, a Easy Red Thumb meio que, o HAL meio que foda-se pro foda-se esporte. total. O HAL não é muito a deles, eles são mais equipados, e quando a gente vê, até mesmo por toda essa discussão em relação aos joalheiros e tudo mais, pá, cara, os caras, a Easy, foda-se, a Titan fez um PowerPoint ali Um canvas. bom, horrível ali, meio que falando nada, meio que falando, mas não falando nada. É isso aí, nós ajudamos nossos atletas. É basicamente isso que tem escrito. Tá, mas em relação a toda essa situação, a gente já sabe o que está fazendo de fato nas internas. Quando vê são empresas maiores com mais dinheiro, tipo assim, não, resolver isso aqui internamente, pronto. Sim, Eu acho que no caso já teve uma situação em que a ISA processou a IPF sobre um equipamento que foi proibido, depois eles tiveram que botar de novo. sim. Então, eu não sei o quanto que isso tem a ver. Mas eu acho que antes parecia que era muito simples a negociação. Parecia que era muito vantajoso negociar com a SBD. Pois, não Sim. dá no material? Ok, seguimos. Sim. Só que agora tem muito mais dinheiro e muitas outras marcas envolvidas nisso, e o atleta em si, ele é uma empresa, né? Então, tipo assim, no caso da Ana ele é patrocinado pela Serve. Sim. Então, talvez essa negociação de contrato entre federação e marca deveria ser mais lenta do que é. Talvez fosse uma reunião simples, entendeu? Aí você fala assim, cara, eu quero que seja isso, 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 e a Federação da Hungria. Ok, onde eu assino? Sim. E quando vê, não. Quando vê as coisas não deveriam ser feitas tão rapidamente. Quando vê, eu não sei, será que. O contrato da SPD não é tão favorável para o Enahor, por exemplo. Tá, mas para os outros atletas da Hungria, será que não é? Sim. Será que é ruim só para o Enahor? Tá. Por exemplo, um contrato da SBN da Boa Enahor, o Enahor é nosso principal atleta. Os outros tem tipo, vamos ver se a gente consegue alguma coisa com vocês. Tá. Aí, então, existe uma contraproposta que a seleção pode fazer para a NSBD. Sim. Ou existe a chance, talvez, da ICEV fazer uma proposta para a Hungria. Então parece uma coisa muito mais de negócio, de É, tipo assim, também tem a assinar um questão contrato que não é do. benéfico pro Enahoro, do que propriamente um contrato que infringe alguma lei. Cara, assim, Um, a questão é a seguinte: a questão é muito simples, na verdade. Eu não sei como é que é o contrato. Eu não sei como é que é o contrato, eu não sei como é que, eu não sei como é que é a obrigação do atleta de, por exemplo, isso é uma informação que a gente pode até buscar eventualmente, né? Tipo assim, o que que acontece para um atleta que quer participar do Mundial, mas não quer se envolver com um contrato específico da SBD com o time do país? a única coisa que eu lembro que o Matheus falou é que era um contrato de 3 anos de exclusividade, né? Uma coisa assim, que só poderia usar marcas da SBD durante 3 anos. Se eu não me engano, era algo assim. Mas eu não sei se necessariamente tu é obrigado a assinar. Tá, mas digamos que tu seja, entendeu? Também tem a questão do pessoal do Canadá falando que eles bancavam viagem e hospedagem, né? Isso aí que acontece, né? Tipo, a SBD às vezes ela patrocina atletas, não necessariamente atletas de nível mundial, e eles bancam muita coisa os atletas, tipo, viagem para competições importantes, eles bancam, entendeu? Então não é como se não tivesse pessoas que têm contratos. É parece muito mais uma questão do contrato ser bom ou não para pessoas específicas, entendeu? Sim. Por no horror, talvez não seja tão bom, mas para tal fulano, pô, seja bem melhor. Mas é muito simplório, entendeu? Tu falar, não, mas é que, o monopólio da SBD, entendeu? Cara, que coisa que só é ridícula, entendeu? É que não faz muito sentido, porque seria monopólio se.
as federações, quando eu falo federações, entendo-se países. Tá, se os países pudessem assinar somente com o SBD, aí é um Sim, monopólio. sim. Sim, você pode assinar somente com o SBD, é um monopólio. Se Mas os no caso, atletas só pudessem usar SBD nas competições, eu acho que aí depende do caso. Porque se a gente pegar que nem eu usei exemplo no vídeo, tipo, a seleção brasileira é patrocinada pela Nike. Nem todo jogador da seleção brasileira é patrocinado pela Nike. Mas todo jogador da seleção brasileira vai usar o uniforme que a Nike dispõe. O que eles sim, vão usar é a chuteira. A chuteira pode usar a sua chuteira do seu patrocinador específico. Parece uma situação bastante parecida. A discussão que fica em relação à premiação. Pá, a SBD colocar como um contrato assim, um atleta que é patrocinado por outra marca eu não vou pagar, cara, eu acho razoável, vendo do ponto de vista dela. sim. Pô, talvez eles poderiam falar, não. Tipo assim, um argumento que eu vi os caras utilizando é que se uma marca faz dá essa premiação, tipo assim, se a Nike vai patrocinar, acho que a Nike patrocina a NBA e tem uma premiação em dinheiro para a equipe vencedora, ela não deixa de não dar esse dinheiro para a equipe vencedora se tiver um atleta exclusivo lá que é de outra coisa. Mas também aí é a Nike no cenário da NBA, que é um cenário mais dinheiro rolando ali, né? Sim, Não é tipo assim, tá, se esse cara ganhar, esse cara vai ganhar 2 milhões, ele foda-se. Não, entendeu? É uma coisa, a gente tá num mundo um pouco diferente, um sim. pouco menor. Escala é muito diferente. Então esse pouquinho pode se reduzir a, não, cara, a gente não vai pagar, entendeu? E também é no direito, é aquela coisa, é negócio. Tu vai pra ganhar. Então o cara te dá uma proposta que vai favorecer, obviamente, ele, e tu dá uma Sim, contraproposta que te favorecer e te encontra o meio termo que as duas partes se estão bem. sim. Mas aí, tipo, eu não sei, talvez o atleta deveria ter um envolvimento maior em relação a isso. Talvez a Federação da Hungria deveria falar mais com os atletas deles, enfim. É que tá, a gente não sabe como é que é esse processo interno. Mas imagina só, olha só, isso é a questão. E aí imagina se a Hungria, não, a gente tem o Ana Rola que é nosso principal atleta, a gente não vai aceitar isso. E como é que fica a situação dos outros atletas? Aí digamos que a ICEV patrocina a Hungria, mas a ICEV não vai dar os materiais para todo mundo. E aí? Aí o Ana Rola sai bem, mas o resto sai da merda. Então vai ficar aquela coisa, aí fica feio também, porque tu tá priorizando um atleta em cima dos outros. Mas ele é o atleta principal. Mas ainda assim parece pouco feio. Não, A eu gente entendi o entende teu ponto. num ponto esportivo de resultado, mas é Obviamente, uma equipe, né? obviamente, quem tiver controle sobre isso vai fazer o que for de maior vantagem, considerado o que considera uma vantagem maior, né? Pra todo mundo. Ou não, ou pro atleta, especificamente. E esse Pode também ser tem que um. ocorresse isso, E entendeu? também depende também da federação, né? Será que o cara que é responsável pela federação da Hungria é um cara que realmente está pensando em todos, ou talvez ele esteja pensando nele mesmo? Aí é uma situação muito mais complexa que é só suposições, suposições, suposições em cima de suposição. Não tem muito como a É gente saber. pensamento em cima de pensamento em cima de pensamento. Mas a princípio a ideia de monopólio não faz muito sentido. Até pouco tempo, né? Não, pois é. Aí a gente vai entrar em questões E a mais gente vai chegar adiante. nisso. Mas eu digo assim, usar isto como argumento pra determinar um monopólio é meio ridículo, entendeu? Não faz muito sentido. Tá falando, não, olha só, a marca ela não quer dar uma premiação pra quem não cumpre o termo de exclusividade que ela pediu. Eu não acredito, isso é assim, isso é inadmissível. Assim, supondo que teoricamente o atleta poderia ir para o Mundial de toda forma, sem receber o patrocínio, sem fazer, né, acessar o contrato da SBD com o país, tá, cara, o problema é teu, entendeu? Se tu não quer o contrato do país com a SBD, então tu que arranja outro patrocinador, entendeu? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que é. Mas eu acho, né? Não, é um achismo, entendeu? O que a gente tá querendo dizer é que, assim, esse ponto específico não tem informação suficiente. Mas eu acho ainda que não seria um problema. Se fosse o caso. Porque é a negociação da marca com a federação. Aí eu acho que o problema não é da marca, é o problema da federação e atleta. Acho que a marca não tem nada a ver. Eu não sei muito bem sobre isso, porque, tipo, no caso da Alemanha, tinha gente com singlet da Alemanha da É verdade, ESEV. a Seven começou a fazer produção nos singlets oficiais Pois da e Alemanha, né? tinha, mas também tinha gente com singlet da Alemanha da SBD. Mas é que tá, eu acho que é contrato da marca com a federação Cara, específica do então a país. Alemanha faz contratos melhores que a Hungria, então. Porque se com a Alemanha tu pode usar um singlet da ESEV, então o problema é que a Hungria não faz contratos tão bons. Não sei. E a gente viu nas tretas ao decorrer dessa que a Alemanha tá bem. A Alemanha tá nem aí, né? Os caras são bem. É verdade. E agora vamos na sequência ao próximo tópico que foi, assim, bem contundente. Assim, cara, Cara, eu acho que tem uma coisa antes. Acho que tem pode uma falar situação porque tu antes. sabe o que eu vou falar, né? Porque, sim. Por causa que também, uma coisa também que girava já antes disso, um burburinho sobre o monopólio da SBD começou muito a partir de Sheffield, né? Porque Uhum. Sheffield é um evento SBD. Sim. Como agora o Austin, que vai Ah, é ser verdade. Tem a questão do Bob, né? do Bob Metals, que ele não quis ir para Sheffield, ele recusou o convite de Sheffield,
por dois motivos. O primeiro, que ele sempre coloca o maior, que ele não se sentiu valorizado o suficiente. Na verdade, tem um outro que eu acho que tu não vai falar sobre. Tá? Tem um vídeo dele que ele fala sobre o pôster. E eu não sei se ele tá tão errado assim. Eu acho que é meio frescura, mas ok. Que quando fizeram um post, até pra pegar e mostrar o pôster de Sheffield, que a foto dele é uma cabecinha dele lá no fundo, cara. Sim. E ele foi o campeão da 120. E outros atletas que não foram campeões estão muito mais na frente. Muito mais na frente. Cara, eu entendo, mas eu entendo o negócio também, entendeu? Cara, tu não é um atleta nosso. Sim, mas aí tu vê que, tudo bem, aí a crítica é especificamente a isso, entendeu? Tipo Sim. assim, pra vocês a questão como é que eu vou dizer, valorização dos atletas que trazem visibilidade tem um compromisso maior do que o compromisso do esporte, que é uma crítica válida. Se tu parar para refletir, realmente é uma crítica válida. Sim. Tu apontar pro fato de que, bah, o cara sentiu que o fato dele ser mais forte não é relevante se ele não trouxer uma receita relevante para SBD, ok, isso é uma crítica válida. Levando em consideração que o evento se dá como um evento que tenta desafiar os recordes e trazer as pessoas mais fortes, não necessariamente as pessoas mais rentáveis, e a gente sabe isso, até por uma opinião particular nossa, da seleção de pessoas que estavam como reserva, Sim. que foram péssimas escolhas, mas talvez escolhas rentáveis muito Sim. grandes. É, porque dentro dos 12 pessoas que compõem, né, os 12 homens, as 12 mulheres que compõem, 10 são por regras, né, por requisitos, e outros dois são convite da SBD. É Sim. quem a SBD quer levar. E considerando que o evento é dela, que ela Não, paga tudo, que ela faz tudo tudo. bem. Não é essa que, É, mas a discussão não é essa. A discussão não é tipo assim, não. Ah, mas a SBD não tem esse direito? Tem. cara, eu acharia problemático se o Bob fizesse aquele vídeo do pôster e a SBD retirasse ele do evento. Aí eu acharia um pouco problemático. Eu acharia no direito, porém, tá sendo cuzão. É teu direito, mas tá sendo cuzão, entendeu? E não foi o que a SBD fez. A SBD Mas, não tirou ele. cara, eu acho assim, Não, eu é acho que uma, eu entendo a ele falar foto isso. pequena eu acho uma leve cozeragem. Eu não acho motivo suficiente pra ele não ir no evento, Sim. tá? O fato do evento não bancar ele, cara, aí já é outros parâmetros, entendeu? Aí já Mas, são outras questões. mas tem outros pontos também, tipo assim, tá, Até aí. porque a gente pode pegar até o exemplo do Anatoly, que não é patrocinado pela SBD, e foi inclusive com a marca dele, né? Eu Sim. não sei se é dele a marca. Não, marca aquela de equipamento. Mas enfim, aquela marca russa, não Será que é sei o nome russo dela. também? É É, russo? eu Tá, acho que é enfim. russo. Mas enfim, a questão é que, tá, aí o Bob ele não foi por causa não, esse foi um dos motivos, né, que ele não se sentiu valorizado. E também porque a SBD ela fornecia o pagamento dos custos das viagens, tudo lá, mas somente para a SBD. Tipo assim, eles ofereceram o contrato pro Bob, ó, se tu quer que a gente pague, assim, ó, tu tá convidado, tu vai participar do evento tudo, mas tu quer que a gente pague teus custos de viagem e tudo mais, aí somente através da SBD. O que eu não acho errado, Não, não é. Não né? é. Eu não acho errado. Agora, tipo assim, aí tu vai pensar assim, tá, a marca que patrocina o Bob, eles deveriam. Aí vem aquela coisa, será que eu pago um atleta meu para fazer parte de um outro evento de outra marca? Que vai engrandecer a outra marca? Ah, não vou pagar isso aí, não vou dar esse investimento. Tá, mas por que que tu não faz a mesma coisa? Ah, porque eu não tenho condições. Tá, aí talvez não seria melhor tu enviar esse cara, então, pra talvez botar tua marca lá, que nem o Anatoly fez? Sim. Não, e outra coisa, tá bom. Ah, não tem condições. Tá, então qual é a solução? Ninguém faz nenhum evento grande. Essa é a solução, então. É que a pessoa fala que a SBD tá virando só um festival de. Quer dizer, o chefe tá virando só um festival da SBD. Mas, tipo assim, é evento deles, né, cara? É eles que estão fazendo. E, tipo assim, tem como os atletas de outras marcas entrarem. Só que agora tu pedir Não, e na que. verdade, se a gente for avaliar, talvez ele tivesse muitos equipamentos que não são da SBD, né? Sim, Tá, tudo bem, a maior parte dos atletas são patrocinados pela SBD, mas também porque a maior parte dos atletas são patrocinados pela SBD. sim. Não só os do evento, mas no geral. Então, assim, não é um problema a não ser que comecem a ter barreiras determinadas de maneira convencional, entendeu? Se começarem a colocar limitações que sejam arbitrárias, e aí a gente já vai chegar no próximo ponto. Se não me engano, teve algum problema da Joy na Money em relação a isso. Que ela não usa equipamento, né? Em Sheffield ela usou o cinto e joelheiro da SBD. E, se não me engano, acho que ela é patrocinada pela A7 também. Mas eu não lembro, não tenho muito detalhe sobre essa questão. Mas
Cara, é muito complexo. Tem gente que fala que não, é monopólio porque tem o maior patrocínio de atletas. Pô, mas é que no início quem quis patrocinar primeiro foram eles, né? Sim, quem se fudeu. Definitivamente foi Quando mesmo. não tava grande o negócio, quem botou dinheiro foram eles. Então é muito difícil tu falar o quanto Assim, ó, que é é aí que só tá. A não agressividade ser do que eles mercado, tomem. Eu acho que é muito mais isso do que propriamente qualquer do outra coisa. mercado, entendeu? Mas agora vamos chegar no. Eu acho que talvez um dos assuntos mais importantes do primeiro semestre de 2025 para a Powerlifting, que é o banimento das Stiff Sleeves, cara. Sim, as E joelheiras. aqui a coisa começou a ficar feia, cara. Porque assim, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso Tu quer falar do contexto anterior do banimento? eu quero falar das pessoas que estão se comportando de maneira equivocada em relação à situação. Esse é o primeiro ponto que eu Tá, quero vai falar. rolar lá que é Primeiro, um alerta. tá? Qual é o nome daquele cara mesmo? Putz, eu me esqueci o nome dele. Mas o Instagram dele é God600. Ele é do Dog Team. Putz, eu esqueci o Ah, nome dele. o. Ah, o cara meteu o Aruan, meu. Puta, que pau no cu, cara. Eu não sei se vocês lembram aquela vez que o cara cortou a placa de 100 mil inscritos. Ô, o Ah, o cara Dog. cortou, meu. O Dog cortou, mas qual é que é todo mundo chama ele de Dog. Sim. Davi Menezes. Davi Menezes. Ô, o Davi Menezes cortou a Inzer, cara. Que filha da puta, Ou o cara. David também, não sei. Ah, ô, meu, que cara canalha. Mas ele mostrou, né, que a joelha deve estar rasgada e tudo mais. Não, mas isso é Não motivo. sei. Eu não cortaria ela também. Mas é aquela coisa pela visibilidade. Ele foi fazendo de Mas é graça. questão, tipo, mas eu acho que Mas o Aruan também cortou a placa de 100 mil inscritos pela visibilidade. Ele tá mas certo por isso? foda-se isso aí, cara. Não, cara, isso aí me abalou o YouTube. O Bernardo tá muito triste porque ele não tem uma GoPro. Aí ele ficou muito triste. Ele preferia que tu tivesse mandado pra ele É verdade. em ao invés de ter. Ele só queria isso, era só essa crítica dele, não tem Só nenhum queria. fundamento. Não, é que eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Eu lembro que no dia que eu vi, eu te mandei e falei Foi o isso. contrário, eu que Por te quê, mandei, cara? mano. É verdade, é verdade. O E cara na hora eu cortou também aí. pensei nisso no Aruan também. Bom, enfim, o cara cortou a Inzer, meu. Não, mas uma coisa que, tipo, tá, ele fez ali por engajamento e tudo mais, mostrar a joelheira interna também, era uma coisa que, Sim. como era o argumento da invalidação da joelheira, foi mais por uma questão de visibilidade e tudo mais. Enfim, mas a questão também é que tem muita pessoa que tá muito, as joelheiras, cara, calma, Cara, o pessoal vendendo as calma, joelheiras novas a preço pífio, cara. Cara, não façam calma, isso, não irmão. vendo Não, ainda. assim, ó, primeiro ponto de tudo, tá? O mais importante de tudo. Vai ter uma reeleição na IPF para determinar o novo presidente da Mundial da IPF, né? Então, assim, essa situação, se vocês acompanharem a maneira como ela está se desenrolando, vocês vão ver que ela não está definida. Ela não está definida. Tem lá o banimento, até tal dia vocês podem usar isso aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Não levem as coisas à ponta de faca assim, cara. Fica frio. Tudo bem, tu é uma pessoa que tá em um nível competitivo relevante. Por exemplo, tu vai pegar o Gui, ele começou a agachar na joelheira da SBD agora, né? Não sei, Sim, ele usava TKS antes. sim. Não Então lembro ele que tá usando essa começou joelheira a agachar agora. na SBD. Tudo bem, nesse caso sim, ele é um cara que, bom, ele é um atleta de nível mundial, ele Ele vai vai ganhar uma competir SBD o também, né? mundial agora. Ele vai ganhar uma SBD agora. Então, assim, e ele não cortou a joelheira dele. Não A cortou a joelheira joelheira dele. tá muito brava. Mas enfim, cara, assim, ó, nesses contextos, tu queres te adaptar a uma coisa assim, porque parece muito próximo, tudo bem. Mas se não for esse o caso, não se alopre, meu. A coisa não foi decidida ainda. A coisa Sim. definitivamente não foi decidida ainda. Tem muita coisa Temos pra ali o acontecer. prazo, temos ali o prazo do World Games, né? Que é Em 18 agosto. de agosto, ou 20 de agosto, alguma coisa É em assim. agosto. Mas, cara, tenham esperança. Sim. Tá. E em segundo ponto, mesmo que vocês não possam usar ela em competição, cara, usem pra treinar. Sim. E provavelmente também vai ser aquela questão, não sei se vai chegar a ser proibido em competições tipo estaduais, no caso. É, Então, tipo, tem cara. mais um tempo pra tu usar ela, não É, precisa. cara. Tipo assim, ó, tu tem pelo menos mais um ano inteiro pra usar a tua joelheira. Tu não precisa vender ela Relaxa. agora. Fica frio. Tá. Primeiro de tudo, talvez não aconteça, talvez tenha eles Reviravolta. voltem atrás, né, pelo que eles falaram. O pessoal compara isso muito com a situação da RepMax, mas não é a mesma coisa. Não, é uma Não é a mesma proporção coisa, é muito muito maior. diferente. Não, e é muito diferente, é muito diferente, Sim. tá? Não se alopem porque pode mudar. Dois, usem elas em treino. E três, talvez vocês possam usá-la em competições estaduais, tá? Por um período relativamente grande. E quatro, elas fazem diferença, principalmente dependendo da pessoa, mas elas não fazem tanta diferença assim para que vocês usem ela para treinar e eventualmente troquem por uma joelheira mole, tá? Assim, tem pessoas que sentem uma diferença muito grande. Eu sou um cara que sente uma diferença muito grande entre principalmente a Ergo Pro. A Ergo Pro é uma das melhores joelheiras que eu já usei na vida. O pior é quando eu usei a GoPro, eu tinha um PR como se fosse nada, te lembra? É verdade. E eu tava um tempão sem agachar pesado. É verdade. Cara, então assim, tem gente que sente muita diferença usando o Ergo Pro. Ela acaba sendo uma joelheira muito boa. Mas assim, não é
tanta diferença assim. Tipo, o pessoal de alto nível fez vários vídeos. Tipo, o Mike Tuchel fez um vídeo mostrando que não fez a menor diferença em relação ao tempo e na velocidade de movimento dele. O Borenstein, ele trocou e eu acho que um mês depois, um bloco depois, ele bateu um PR de 100 quilos no agacho dele. Sim. O Kenan Lee também. Mas é que aquela coisa assim, se você tá pensando já em vender a sua atividade de qualquer jeito, dá uma segurada um pouquinho. Eu Sim. gravei um vídeo rasgando ela também, eu achei legal. Não corta, Eu Juliano. achei legal. Não corta, Juliano. Achei legal Não que faça depois isso. a Max fez igual. Quem? O Derek Max do Internacional. Fez um vídeo também. Eu não sabia que ele fez Ah, mas vídeo. o dono? Eu acho Ah, que é mas é dono, sei lá. diferente, né? Mas tá muito Ele é diferente. diferente. Cara, o Dog, ele é um cara, olha, com Sem alto poder vergonha. aquisitivo, cara. Sem Com vergonha. alto poder aquisitivo, cara. Não, tô falando que o cara, no caso, ele tem os exemplares avulsos, assim, entendeu? É. Ali ele tinha só a dele. É isso Enfim. que eu tô querendo dizer. Não tem a O ver cara com já tem. questão financeira. Cara, o Dog sabe o que faz, cara. O Dog é um cara. É o cara do Não marketing corte digital. joelheira. Não corte joelheira, vagabundo. Tá, vamos voltar. Dando sequência a quem se perdeu, Como que começou isso aí? Teve banimento de duas joelheiras antes. Foi a a da. Rigor Mortis, Não, que é da antes. A7, não. Não, antes. É a Rigor Mortis. É, É. A Rigor Mortis é há tempos, na verdade. Tanto que o Bob, ele parou de agachar na Rigor Mortis. Eu me lembro disso há tempos, cara. E teve a da Hansu e teve a da Oni. não, nem foi agora, não foi depois. Então foi a da Hansu e a Rigor Não Mortis. foi a Hansoya da Stoic, aquela da Stoic, não foi? Não, a Foi não, Stoic só da não Stoic. tem joelheira dura. Eu acho que foi, cara. Não. Eu tenho quase certeza que foi. Mas enfim, teve o banimento de dois modelos anteriormente do Pesquisem aí joelheira Rigor rígida. Mortis, vocês vão ver que ela já é banida faz tempo. Ele vai estar errado. Não tô. Bom. Aí, olha só, teve aqueles dois banimentos lá e parece que já tinha em outros congressos técnicos falando que essas joelheiras rígidas estavam sobre avaliação. Mas, de qualquer forma, eles haviam um contrato até o final de 2026. Ou até o início de 2026. Até 2026. Não lembro se é no início ou final de 2026. Eu sei que isso foi a A7 especificamente. Enfim. Acho que outros também, porque todos usaram esse mesmo argumento que tinham o contrato de 2026. Sim. E aí, de uma hora para outra, E aí teve um teve o anúncio. primeiro ponto, né? Quem é que fez a avaliação da primeira vez, que Era autorizou. um laboratório que fez o primeiro teste, foi um laboratório independente, tá lá na coisa da SBD, que foi um laboratório independente que fez os testes, e aí a IPF fez seus testes também e viu que não tem ali só o neoprene utilizado, tem mais de uma camada, não sei o que, sai fora das especificações claras do coisa. Cara, o que assim, ó, isso é normal, tá? É uma merda porque atinge o bolso dos atletas que não tem nada a ver com isso. Mas isso é normal. Tivesse outros esportes, teve equipamentos que foram banidos ao longo do tempo porque geravam muita vantagem. E é normal o esporte querer que. Acho que talvez a Fórmula 1 seja o único esporte que realmente a parte mecânica se torna tão importante quanto do piloto. Mas no geral os esportes vão querer que fique mais difícil ao longo do tempo e que ele fique mais uma coisa em relação à capacidade humana que propriamente do equipamento em si. Tá? Posso estar falando merda sobre Fórmula 1, mas não sei. Ah, enfim. NASCAR também. Hã? NASCAR também. Que é Enfim. de Eu não carros. sou o cara do automobilismo, usei o péssimo exemplo. É Uhum. assim que você propaga Corrida de rua também. É assim que você propaga fake news, É lançando assim verdade. pequenos pontos. Mas enfim, tem vários esportes que eles tiveram modificações ao longo do tempo e é normal, tá ligado? É normal porque tem esportes que as coisas evoluem em questão de ver, analisar melhor aquele equipamento e ver que é um problema. Só que a questão que parece é que foi mal conduzido. Tu fazer. Aí que tá, né? Depois a gente teve todo um esclarecimento falando que as empresas e as marcas receberam o e-mail já faz um tempinho já. E aí teve a troca de presidência, o cara que viu lá, olhou tudo, não, isso aqui tá banido. Então houve E aí uma tem quebra. um ponto que eu vi o pessoal reclamando também. O modelo de testagem não foi aberto ao público, né? Esse é um grande problema também. Mas eu, Esse é sabe, um grande problema. Mas eu acho que aí tá um problema no rigor no qual é feito essas testagens. Porque assim, cara, imagina só o Power lá, meio sem dinheiro, tá? A gente tá tentando lá entrar, tá no Comitê Olímpico, a gente pá, que sonha um dia entrar nas Olimpíadas, sonha um dia ter mais investimento para melhorar nossos campeonatos e a visibilidade do esporte no geral. Mas por enquanto, a gente não tem tudo isso. Então, tipo assim, tu tem termos técnicos, olha só, cara, tem que fazer isso aqui lá. A cara pega, manda um modelo das joelheiras, faz um laboratório de teste lá aleatório, viu Bota lá. uma anilha em cima. Ok, entendeu? Mas talvez, tipo assim, tem que ter um aprimoramento em relação a esses Mas testes. isso é um problema, entendeu? Porque não tem como tu criticar o modelo de testagem sendo que ele não foi divulgado. Nem para as próprias empresas que tinham o seu material testado ou não. Sim. Tipo assim, a Inzerman da GoPro.
Não passou. Ah, como assim não passou? Não passou no nosso teste. Tá, mas qual é o teste? É o nosso teste. Sim. Não, e outro ponto, né? Tipo assim, Porque tá, assim, como é que tu que vai lote que é corrigir? o problema? Como é que tu vai corrigir o problema técnico do teu equipamento se tu não é dito exatamente qual ele é? Quando é dito qual é dito que não é o tal, e não se diz como foi testado, como foi feito, conduzido o teste, Parece entendeu? ter muitas brechas pra dar merda. Totalmente. E outra coisa também, tipo assim, tá, qual que é o lote que deu problema? Será que o lote, aquele que foi testado nesse laboratório independente, foi o que deu problema e os outros lotes estão ok? Será que existe uma testagem sobre os equipamentos, toda uma vistoria, pré-competição, uma vistoria assim, sabe? Ficha limpa ali pra ver Sim. material por material se tá ok? Ou será que não? Só que, por exemplo, assim, tem a marca ali, aquela marca tá aprovada, aquele modelo tá aprovado. Então isso torna todo o processo mais fluido, né? Porque tu sabe, isso aqui é tal marca, ok, isso aqui é aprovado, beleza. Eu não preciso lá mensurar, ver se tá as espessuras, tal, coisa certa. Mas agora quando. Será que lotes específicos. É muito complicado, entendeu, cara? É muito complicado essa E aí a situação. gente tem outro ponto-chave, além dessa história, que foi se decorrendo, né? Que foi a questão da milimetragem, espessura das joelheiras. Eu acho que é o presidente de uma marca da Uni, não é? Eu não sei, foi um cara asiático, acho. Sim. Que daí ele pegou um medidor de espessura, de milimetragem, e ele foi medir uma joelheira da SBD. E tá fora. E, cara, não é que, assim, não é que tá fora no sentido. Se a gente pegar o livro técnico, fala, né? Que o Sim. máximo que pode ter de espessura é 7 milímetros. E aí a gente tem dois pontos, tá? Primeiro, o negativo, que a gente pode ver assim, porra, até a joelheira da SBD tá fora da especificação do que se pede, porque ele mede diversas formas diferentes, em diversos pontos Pressão diferentes da também. joelheira, em diversas pressões diferentes, uma um pouco apertada, uma mega apertada, e nenhuma bate 7 milímetros. Sim. E aí a gente entra em outro ponto, tá, mas qual é a validade do teste de fato desse cara? Porque ele traz uma dúvida à tona, que é de fato, bah, será que as milimetragens estão batendo? Dois, qual é que é o teste do cara? Porque, eu não sei de onde é que é esse medidor de pressão que ele está utilizando, se está regulado ou não. Eu tenho que confiar que o cara não está sendo desonesto, entendeu? E esse é um problema das informações que tem sobre isso, cara. E esse é outro problema das informações que Porque, tem tipo sobre assim, ó, isso. a gente teve boa parte das Pô, informações que a gente isso aqui teve. é, assim, ó, isso é outro ponto, né? Aquela joelheira, ela provavelmente é usada, né? Eu não sei quanto material se desgasta ao longo do tempo também. É muito complexo isso. Ainda mais um cara que acumula suor, então a capacidade de ele ficar mais. Como é que eu vou É, não dizer? sei, cara. Como é que eu vou dizer a palavra? Uma estufada? Inflamado. Isso, estufado. Eu falo inflamado. Estufado é muito grande, né? Por É, acumulação de líquido. parece ter tantas variáveis envolvidas nisso que fica muito difícil falar qualquer coisa. Teve aquela loja de equipamento de powerlifting que ela fez várias notas assim, referente a isso e ela falou muitas coisas diretas, né? Que ela falou que o laboratório independente é da SBD. Quando tu vê isso aí, tu fica assim, não, peraí, então não é um grande problema. Mas na verdade não é tanto um grande problema, porque se tu é uma marca que tu acha que as outras marcas concorrentes tua tá fora das regras, é normal tu fazer uma testagem assim, Sim. pra garantir que esteja dentro das regras. É, para te enviar um relatório. Mas aí que tem outro ponto. Não é a marca rival que tem que determinar isso e fazer o teste. Como é que eu vou dizer? Isso pode ser feito no sentido de mandar uma informação para a federação principal, que vai ter a tomada de decisão final para isso. Mas quem tem que fazer o teste de fato é a IPF. Mas falaram que a SBD fez o teste, depois a IPF fez o teste e deu que tava errado mesmo. Tava com Sim, problema. Aí tá, teve essa informação. Aí, só que, cara, é muito difícil. Teve no meio dessas informações falaram que a gente cobriu uma vez um evento na SBD, um evento de powerlifting da IPF, e a SBD era umas marcas patrocinadas, a gente tava lá fazer a cobertura, só que fazer as filmagens, e a SBD pediu pra gente rever as filmagens e ela cortou. IPF. IPF, isso. Não, essa foi a SBD. A SBD que pediu pra rever as filmagens e cortou pontos específicos que apareciam mais outras marcas e não pareciam tanto da SBD. E aí esse cara, que situação estranha. Por que eles fizeram isso? Mas, tipo assim, no momento algum eles falam isso aí, eles falam Que- agora. Sim, e também 90% do patrocínio do evento deve ter sido É, disponibilizado pela SBD. e aí também tem uma questão de propaganda, né? Tu paga, é que nem tu vê propaganda política. Quem fica mais tempo na TV, quem paga mais. Então, tipo assim, tá, eu achei que são coisas que precisa saber de um contexto maior para ser definitivo em relação a tudo, porque da mesma maneira que a SBT tá tentando tirar vantagem, essa marca também, ela ganha dinheiro a partir de joelheiras rígidas. Então tem conflito de interesse de todos os lados. Então tu fica Sim. meio assim, não, tá. Tu pega a informação, porque talvez parte dela seja verdadeira de fato, só que assim, quando começa a ficar mais assim, coisas de interpretação de quem tá dando a informação, aí tu fica meio. Não dá pra ser 100%, entendeu? A situação pode ter ocorrido, mas pode ter algum contexto em relação a ela.
Então é difícil de cravar. E também essa marca ela soltou há pouco tempo uma nota falando novamente sobre esse caso e ela citou sobre o caso da Hansu. Que a Hanso é outra coisa bem complicada, porque assim, a gente É, tem. Eu posso pegar o Nick Mendes como exemplo, né? Nick Mendes é um cara que ele era patrocinado pela Hansu e ele comentou que diversas pessoas que ele conhecia que eram patrocinadas pela Hansu não estavam recebendo. A gente também teve alguns casos de pessoas relatando que compraram coisas com a Hansu, mas não estavam recebendo. e a Hansu recebeu um banimento da IPF de todo o seu material por falta de pagamento por 2 anos. Isso. Foram 2 anos nos quais os pagamentos não foram efetuados e tinha todas as questões de pessoas não estavam recebendo os equipamentos, os atletas não recebendo seus patrocínios. Tem também, parece que lojas online estavam fechando e, pô, tinha demanda, pessoas compraram e aí, agora como é que faz isso aí? Ou por isso mesmo. E parece que houve uma troca na direção da Hansu. E aí estão meio que tentando consertar esses problemas. E no caso, essa loja de equipamento Mas a Hansu se pronunciou falando que isso era mentira, né? na verdade, eles falaram que eles tentaram entrar em Que não contato era com. bem assim. Que não era bem assim. É que tentaram entrar em contato com a IPF para ver o que estava com problema para regularizar, e a IPF só mandou um boleto para eles. Não falou nada, só pegou e mandou um boleto para eles. E aí parece que deu problema lá nos pagamentos, aqui na conferência e tudo. Isso parece ser um problema. Eu Muito acho mais que burocrático que é, qualquer outra coisa. eu acho que ele é um problema diferente e que estão tentando meio que jogar no bolo e não sei se tem relação. Não, pois é, não. Eu acho que não tem muita relação. Acho que é mais um problema, mais organização da Eu acho que Hansu às como um vezes é uma todo. questão de aproveitar o momento. Tipo, olha só, Porque aí os caras pra tentar soltaram que comprar uma luta pra si mesmo. Inclusive aquilo que tu falou, né, que a Alemanha comprou o material novo inteiro da da Hansu e Hansu, foda-se, ele vai falou que usar no eles Mundial. só que vão usar o Hansu até quando. Porque, tipo Tem que assim, usar. se tu é uma federação, tem dinheiro pra investir. Tipo, que nem eu vi um cara falando lá que eu acho que, se não me engano, era de uma federação de uma cidade, um estado da Holanda, tá? Se não me engano, era isso. E ele falou que eles juntaram dinheiro e compraram os materiais da Hansu. E agora os materiais são aprovados. Só que ele falou assim, cara, não sei quando é que a gente vai ter dinheiro pra comprar tudo novo, porque a gente comprou tudo deles. A gente comprou todas as anilhas, bagas e hack deles. Refazer tudo isso de novo é um gasto grande. E não importa qual seja o país, é gasto igual, entendeu? É. Não é como se fosse uma coisa barata. Então fica com essa situação um pouco nebulosa dos problemas em si. É aquela loja de powerlifting, eles soltaram uma nota falando que a SBD talvez ela comece a entrar em mercado de barras, anilhas e combo hacks. Aí fica um grande problema, porque aí mistura muita merda, porque não faz sentido. Não faz sentido a SBD fazer isso. Não faz sentido do ponto de vista comercial, porque a marca não tá em alta. Ela tá sofrendo um problema, porque, tipo, beleza, tu conseguiu tirar. Digamos que tu tirou as joelheiras rígidas, ok? As joelheiras rígidas não são mais tão concorrente. Mas, igual, toda a carga disso ficou nas tuas costas. Todo mundo tá jogando isso nas costas da SBD, sendo verdade ou não. É essa a narrativa que percorre na população do A narrativa powerlifting. pública é essa. A narrativa pública é essa. Aí tu vai pegar, tu vai lançar equipamentos. Depois de banir a Hansu, fica Cara. feio, né? E ainda mais, tipo assim, tá, mas aí a SBD vai entrar em concorrência com a LA e com a Rogue. Tipo, parece que aí é um pouquinho mais pesado as marcas, né? Não é um. Cara, a Eleiko não é uma Seven, não, A sabe? Eleiko é uma. Cara, a Eleiko ela faz todo o material Olimpo, né? É um pouco complicado, entendeu? Então é bem complicado. A Rogue ela faz todo o material de Strongman, então A é Rogue outra tá coisa bem que. em shows, assim. Sim. Então, assim, cara, não me parece uma jogada inteligente. Então, seria assim, seria uma jogada ingênua. Eu não sei quanto que isso é um boato também, né? Aí é que tá o problema, cara. Porque eu não sei da procedência disso aí. Eu não sei da procedência disso aí. Aí, digamos que. E essa é uma coisa que agora ficou no ar. Porque, tipo assim, tá, poderia ser uma ideia da SPD antes de tudo isso. Fazer isso. Não sei, poderia ser aproveitar o momento, achar que não era nada. Pode ser que elas achem que a influência deles é tão grande que foda-se a opinião pública, o que a gente sabe que é um grande erro nos dias de hoje. Sim, Mas talvez isso nem de fato seja um plano da SPD. sim, E se a SPD não fazer isso, fica numa sinuca meio que tipo assim, então tu arregou, né? Ou não, cara, talvez nunca tivesse. A gente nunca vai saber disso agora. A gente sim. nunca vai saber se realmente Foi uma informação meio no ar que a gente não sabe a procedência para qualquer de direção alguém que específica. tem interesse direto nisso, entendeu? E outra coisa também, quando as pessoas falam que, tipo, então isso aí, esse lance das joelheiras é mais uma questão de monopólio. Não, porque ainda tem 21 outros modelos disponíveis, entendeu? Foi Sim, só os modelos rígidos. Outras marcas têm os outros modelos que são disponíveis ainda. Apenas os sim, modelos rígidos que não. Então não chega a ser um monopólio em si. Ela tirou os principais concorrentes dela. sim. E isso é verdade.
Isso é Os verdade. principais correntes, não sei se é SBT, mas assim, foram tirados do mercado os principais correntes da SBD? Sim. Até porque a joelheira nova da SBD não teve tanto. Isso é outra coisa meio curiosa, né? Por que que a SB nunca teve uma Stiff Sleeve, né? É. Eles lançaram um modelo novo, acho que praticamente quase no mesmo período que foi lançada. Foi ano passado, foi a Powerlifting Sleeve, mas ela não é dura, ela é... E também não foi um modelo que. Eu vejo muita gente falando que não compensa, que o modelo antigo parece melhor. Que É? esse modelo novo não. Ele é diferente, mas não. Não sabia dessa informação. É, tem gente que fala que não é bom. Achei que ele Não, era bem parecido, assim. não, tem gente que fala que não. Que prefere o modelo antigo. É Mas mesmo? não sei também se não é costume das pessoas em si com os modelos antigos, né? Pois é. E também dentro dessas joelheiras todas, assim, também tem pessoas que falam que tava melhor, tá melhor. Tem muita questão da durabilidade delas que não é tão boa, né? Muita gente fala que a durabilidade da Ergo por Da exemplo, Inzer eu acho ela pareceu ser bem ruinzinha. a Acho gente que a tem costura relatos. não... Pô, o caso do Dog, tá ligado? Ele cortou a joelheira dele. E quando tu vê a Cortou joelheira o Juliano. que tava já rasgada, entendeu? E quando tu vê revenda de equipamentos antigos, joelheiras antigas, tu vê da SBD, tu não vê de outras marcas. Sim, A durabilidade os dela é equipamentos muito da boa. SBD em geral, eles são muito duráveis, cara. E era uma conversa que a gente teve um pouco antes dessa treta, né? Eu te perguntei, por que será, né? Porque as outras joelheiras parecem muito melhores. Só que ainda assim a SBD, Inclusive, tu falou, né? Tu falou, ah, não, eu acho que isso aí é só hype. Eu falei, cara, não é hype, meu. Não é hype. A joelheira da SBD dura muito. na verdade, ela é melhor. Pois é, então tem toda a situação. E todo mundo meio que, pô, a ICEP fez uma nota, tá? Falando que ia ver tudo mais. Mas a única empresa que fez uma nota assim precisa foi a Uni. Não sei se é a Uni que se pronuncia, mas enfim, eu falo Deve ser Uni. Uni. Uni, é. Uni. Foi a única pronúncia, a única declaração, a única nota feita pública, Pronúncia, ele ficou cagado. a única nota feita pública que fez sentido. Uhum. Porque eles foram diretamente nos pontos técnicos. Não, peraí. Se a nossa joelheira está com problema, você tem que falar com a gente, pra gente ver qual que são os problemas, pra gente regularizar e continuar no mercado. Não simplesmente fazer nada. E ela falou outra coisa, as tuas normas técnicas são vagas. Então, se alguma coisa é vaga, pode ser difícil de tu acertar. Quem que está fazendo esses testes? Como é que é feito esses testes laboratoriais? Como é que é feita essa cessagem? Então, ela meio que pressionou a IPF em relação, cara, vocês têm que profissionalizar mais as coisas, senão não dá certo, cara. Eu não posso botar um material que é aprovado no mercado e depois vocês tirarem ele, porque ficar O custo ruim. financeiro disso é absurdo, né, cara? Provavelmente, tipo assim, as joelheiras continuam sendo produzidas ainda, tem muito em fábrica, pronta para sair, e que tá aí agora? Será que vai ter público para comprar agora que não é mais permitido? Então fica uma situação muito complicada para todo mundo. Eu acho que é muito difícil a gente definir em relação. Pô, falar monopólio, que nem tu falou aquela vez, falar a palavra monopólio é fácil, cara. É fácil falar uma palavra assim, mas, cara, existe toda uma narrativa sobre essa palavra. Para monopólio existir, então a gente tem que considerar que a SBD está tirando todas as marcas do mercado, que isso existe uma forma agressiva e política. Não Que ela tem uma influência. influência muito forte na IPF ao ponto de conseguir tirar as outras marcas de maneira arbitrária. Então quando tu fala monopólio, tu assume tudo isso. Tu assume toda a bronca da tua narrativa. Sim. Então eu acho difícil tu cravar isso. É um cenário duvidoso? É um cenário duvidoso, é um cenário estranho. É um cenário que ele parece que tem problemas, tem fragilidades ali. Mas eu acho que não teria. Outra expressão que o pessoal usa bastante é máfia. É, Porra, é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa falar que é monopólio. Ah, cara, não é assim, cara. é, Que a SBD exerce uma influência relevante dentro da IPF, isso é verdade, mas é porque o investimento financeiro deles é brutal, entendeu? sim. Então é difícil tu dizer que, bah, isso não vai acontecer. A questão é qual é a extensão dessa influência ela consegue exercer de uma maneira injusta, sobre as outras especificamente. Porque assim, se for de um ponto de vista que eles têm mais dinheiro para colocar em mesa, bom, isso aí é cidade de mercado, né, cara? É tu ter entrado antes e ter investido mais. Sim. Do resto tem que correr atrás. Infelizmente é uma coisa que é muito mais relação do mercado que propriamente uma coisa E de qualquer esporte. de qualquer esporte. De qualquer esporte. Então as outras marcas têm que tentar gerar o mesmo investimento para conseguir bater de frente nessas questões. E eu acho isso, eu acho que quando tem mais marcas brigando, quando o cenário, o mercado ele está mais aquecido, quem vai se beneficiar com isso é o atleta. Sim. Porque é mais contrato para agora tu vai Se ganhar. realmente a briga ali pela dominância do cenário de vendas dos materiais for uma briga justa, tá, não, então tá tudo certo. É, O problema é quando parece que não é. exatamente. E certas coisas nos apontam que não é mesmo. É.
Parece que existe, acho que existe fragilidade dentro das normas e estão se aproveitando das fragilidades. Sim. Não sei se não se aproveitando, talvez no sentido de ser contra a lei, desonesto, mas se aproveitando, Eu tirando não, vantagem. eu não afirmaria nem negaria isso necessariamente, mas é que que as coisas estão sendo feitas de uma maneira não, não muito legal, elas estão mesmo. Eu acho que a única coisa que dá pra cravar é que a atitude da IPF em banir as joelheiras de uma hora para outra. Não, mas já tava essa discussão em comissões técnicas, tinha muita gente já tava já ciente. Interno, né, cara? É, Isso é um processo mas interno. ainda assim o atleta tem que saber, o atleta tá comprando. Exatamente. O consumidor é a pessoa que mais vai se afetar por isso e vai ser o último a saber. É um problema. Isso poderia, tipo, a IPF poderia pegar e tentar lidar. Essa contenção de danos da IPF é muito ruim, cara. Porque é tudo muito no baque. É tudo Sim, muito na hora. Valeu agora. Protegeu agora. Porra, não, sim. às vezes Porra, é você um prazo ridículo, né, cara? Pelo menos um ano. Ah, sim, ó, no mínimo um fecha o ano. contrato. Aí, tipo, aí, assume a culpa. Olha só, pessoal, a partir de 2026 vai estar fechando o contrato das joelheiras É, híbridas. não renova o A contrato, gente né? não vai renovar esse Não renova o contrato porque contrato. a Acho que gente é está passando por novas especificações. Ponto. um bom parâmetro é não renovar o contrato. É. A gente fez, a gente tá melhorando nossas especificações, tá entrando mais dinheiro dentro da federação e a gente precisa aperfeiçoar nossas normas no gerais. Esse é um grande problema, né? Porque a EPF, ela é uma instituição sem fins lucrativos e tá entrando muito dinheiro, então as coisas ficam um pouco pavorosas demais. Isso aí precisa de uma ordem muito grande, eu acho. Sim. Porque quando tu é uma organização de não de fins lucrativos e tu começa a render muito dinheiro, acho que tu precisa estabelecer algumas coisas. Acho que tu precisa. Cara, precisa de uma estruturação Tem que geral. ter tudo muito determinado para que as coisas não se percam, né, cara? É. Parece que é tudo muito fácil, entendeu? Tipo assim, até a questão de, tipo assim, federação, não, tá, abre aí, vai fazer aí, tal coisa, toca aí, vai tocando aí. Sabe? É muito tipo assim, tu quer? Não, vai lá, toca. Vai lá, toca. Peraí, tem que ter uma norma, tipo assim, mais rigorosa, entendeu? Tipo assim, Uhum. precisa ter regras mais claras. E essa regra, isso aí precisa ser estruturado lá de cima para que as federações de países, as federações estaduais, consigam ter um melhor ajuste do que fazer. Porque assim, se tu se perde, quando tudo fica muito vago, fica ruim, entendeu? Claro que Sim. tipo assim, tu vai ter que criar uma. Porque o dinheiro tá lá em cima, né? O dinheiro não tá embaixo. Tipo assim, tá começando a circular mais dinheiro, assim, em questão de investimentos e tudo mais. Mas a gente tem que ter um jogo para fazer para conseguir que as coisas sejam mais acessíveis a todos, As entendeu? coisas não sejam feitas de cabeça. Precisa ser um pouco mais acessível a todos. A gente não pode ser tão rigoroso também que impeça o crescimento de pessoas que querem ingressar no esporte. Só que também lá em cima a gente precisa ter coisas estabelecidas. E eu acho que agora, com essa nova eleição para presidente, esse cara, essa mulher que assumir essa. Vai ser uma pica gigantesca para assumir. Vai ser o problema para resolver. E eu espero que tenha alguém que não entre já com questões, com apoios específicos, entendeu? Uhum. Eu vou entrando aqui porque eu tenho já os apoios aqui e tal. E todo mundo, quem às vezes quem às vezes é honesto, quem às vezes quer fazer uma coisa pro esporte, que assim, não vou entrar nisso aí porque é muita confusão e às vezes dá margem para pessoas que às vezes estão levando para outro lado tomarem conta, entendeu? Então é importante que, cara, todas essas mudanças políticas vão ser muito importantes. Vão ser muito importantes e eu acho que, independente do que aconteça, primeiro, a gente não precisa ser muito caótico em relação a qualquer coisa que aconteça, achar que é um caos todo e já, não, vou sair fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, calma, calma. A atitude foi errada, porém precisamos arrumar isso aí. A gente dá um jeito. E é bacana porque as marcas estão se juntando, as federações, no caso, os países, estão se juntando para tentar E as coisas estão aperfeiçoar sendo isso. questionadas, né, cara? As coisas estão sendo Então, questionadas, não tá? Tá justamente as coisas estão não é o se grande irmão. forçando a ficar de uma maneira mais sistematizada. Que Isso, é justamente o que tu tá apontando. Não é o grande irmão. não é o grande irmão Pode do. falar, pessoal, não tem problema. Exatamente. De repente vocês podem falar também. Às vezes a gente não pode, às vezes não pode. Dependendo do vespeiro, às vezes não é uma boa. Melhor não cutucar. Não cutucar. Mas, tipo assim, cara, todo mundo querendo bem do esporte. Então, Sim. eu acho que são discussões a serem feitas. Eu já vi que teve movimentações de algumas federações, parece reuniões internas, que o pessoal estava conversando. Não sei o quanto disso é verídico ou não, mas parece que tem alguns países já conversando e já alinhando coisas e tendo uma visão mais. Até as notas das empresas
foram as próximas últimas notas, foram umas notas mais tipo assim, não, a gente quer continuar, tal, a gente só precisa que tal coisa seja esclarecida para o bem da comunidade, sei aquela, né, formalidade, mas parece que já existe uma conversa, tal, para arrumar, ajustar as coisas e tomar um caminho que seja melhor de acordo com o cenário atual. Porque é uma coisa que ninguém imaginava, né, cara? Sim. Pô, tá entrando muito dinheiro no esporte em relação a investimento, em relação a popularidade, e agora precisa começar a alinhar tudo para que, quando acontecer essas coisas, tu tenha uma base, normas estabelecidas, ó, não é assim e deu, entendeu? Para que não impeça o progresso, porém não se desvirtue os princípios, né? Olha, isso aí Sim. é bom, hein? Para que não impeça o progresso e que não desvirtue os princípios. Ele vai se candidatar a deputado e esse vai ser o O- jargão dele. Exatamente. O chavão. Mas eu acho que, cara, basicamente Essa é a linha do tempo essa é a linha do das tempo. últimas tretas da IPF. PF. Que são questões que eu acho que. Tipo, eu não sei, é muito ruim, né? Ver como é que as pessoas vão. Como é que eu posso falar? Vão degustar dessas palavras desse podcast. Mas é o que a gente quer trazer, que a gente não quer. A gente não vai deixar de fazer críticas quando houver críticas, mas sempre no ponto de que as coisas devem ser construídas. A gente não vai ficar, tipo, pegar aqui, contar, isso aqui e tal, tentar criar um personagem, sendo que não é o nosso trabalho, né? A gente quer criar um contexto e trazer as coisas mais, de forma mais Não é a clara nossa possível. vontade. É, Não é a nossa vontade. a gente não. Nosso compromisso com a verdade é maior do que o nosso compromisso com o entretenimento. Exatamente. A gente é mais informativo do que de entretenimento, né? Então, assim, Totalmente, na verdade, informativo. tentando, né? Tentamos ser Então, quando não somos, né, parados baratos, pelo olho de Sauron. é. Ai, ai. Cara, mas Enfim. às vezes essa situação, a gente poderia expandir isso muito mais, É que porém, assim, não é tanto uma questão anti-entretenimento, é mais uma questão de não mentir com as coisas pela pura fomentação de atenção dos outros, entendeu? Porque é aquilo que a gente falou, entendeu? A gente gosta da IPF. A gente acha que intrinsecamente eles direcionam a coisa para uma direção que a gente gosta de ver, para uma coisa que a gente acho concorda. que a base olímpica, os pré-requisitos de estar dentro do Comitê Olímpico já são coisas que é uma É, coisa muito antiga, estamos tentando fazer o certo. é uma coisa muito antiga, então tá mais tempo É, e estão mais alinhados do que, ó, cara, isso aqui tem que ser assim. sim, embora tenham percalços de situações específicas que não Tem muita coisa concordamos. para melhorar. Tem muita coisa para melhorar. E o objetivo é sempre a melhor. É sempre melhorar isso. A gente. Eu acho que, cara, é basicamente isso. A gente até poderia entrar em questões mais, né, Profundas das polêmicas. nacionais, Não, isso não é bom. mas não é o momento. Mas, e também teve. Cara, é que nem aquela coisa do. Teve um comentário num vídeo nosso que, né, enfim, que o cara falou assim, que estão bastante view porque estão tratando de um tema polêmico. Mas quando não tiver um tema polêmico, vão reduzir aos views normalmente padrões de vocês. Isso não é um problema. Isso não é um problema, entendeu, cara? Isso não é um Isso problema. não é um problema porque justamente a gente quer trazer coisas que sejam importantes, que sejam enriquecedoras para o cenário, entendeu? Então, se a gente trazer isso para uma pessoa, para 10 pessoas, ao invés de trazer para 10 mil, cara, pra, faz parte, entendeu? Pelo menos a gente foi útil para alguma pessoa, Sim. seja uma pessoa que for, mas pelo menos a gente cumpriu o nosso compromisso a partir dos nossos princípios. Que é muito mais importante do que tu tentar instigar necessariamente um estado de euforia. Exatamente. Seja por alguma treta ou alguma coisa assim. Ah, nossa, meu Deus, aconteceu X coisa em X federação com X pessoa. A gente sabe que se, a Foda-se. gente sabe que se a gente quisesse, a gente podia ser muito bem para segundo. Porque a gente tinha toda a base para fazer essas coisas. A gente podia tocar muita história que a gente acabou tendo problemas até o final. Sim. E que a gente estaria numa situação vantajosa em relação a isso. Só que não é o Não é o nosso interesse. foco, nosso interesse. Aqui a gente falou uma vez na entrevista com o Jamar, eu acho, né? Sim. Deu uma linha de que a gente tá Ah, eu falei trabalhando. uma frase bonita Foi lá. uma Era a fase. minha frase de deputado. Exatamente, foi bem, é bem aquilo, né, cara? Então, cara, não se desespere. Espere, não venda suas joelheiras. Não cortem as joelhas. Deixa o cara cortar a joelheira Não deixa, dele. cara. Não cortem a joelheira. O cara enchendo o saco do dog, meu. Deixa o dog em paz, cara. O dog é um cara legal, cara. Mas cortou a joelheira. É, ô, Agora, dog, dá se unidade que tu tem da dá joelheira. outro pé da joelheira Dá pra mim. pro Bernardo pra ele parar de encher o Deixar saco. ele de vaso em casa. Mas, essa, Acho que é isso, cara. Muito essa obrigado calma. pela atenção de todos. Espero que vocês acompanhem nossas lives em Blumenau. Blumenau. Vai ser Blumenau. divertido, cara. Vai ser do dia 16 ao dia 18. Dia 16, dia 17 e dia 18. Acompanhe as lives.
Traremos um entretenimento jamais visto antes. O Bernardo vai estar de alemão, trajado. É interessante, coisinha. Pior que eu acho que eu comprei uma tiarinha pra minha namorada da Oktober que a gente foi, eu vou trazer pra tu usar. Boa, essa é uma boa. E daí vai estar de Fred Mercury prateado. Cara, Tudo pintado de prata. business, né, cara? Cara, Tem que ser showman. Os caras acabaram de falar de não, de ser virtuoso, enfim. Não, o problema é mentir. Se passar o ridículo não é problema. O problema é só mentir. Não mentimos. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês não acompanhem em Blumenau. Queria agradecer novamente a ACLB pelo incentivo que tem nos dado desde o início do nosso projeto com o Powerlifting, tá? E muito obrigado a todos. Se vocês gostam de Powerlifting e querem acompanhar mais conteúdos deste tipo, acesse nosso canal no YouTube, acesse nossas redes sociais, alos.underdog, bernardo.queiroz. Se você precisa de ajuda com seus treinos, entre em contato conosco para o nosso serviço de consultoria. Se você recém começou no Powerlifting e precisa de uma ajuda, entre em contato e peça o acesso à nossa planilha para iniciantes. E não esqueçam que a partir desse podcast vai sair provavelmente na segunda-feira. Está tendo agora o Campeonato Brasileiro Júnior. Que vai ser A gente diferenciado. tem um podcast, um episódio só sobre ele. Assista ele também. Assista ele que a gente vai falar sobre boa parte dos atletas. Provavelmente quando esse aqui sair não vai ter saído o review do Júnior ainda. Ainda não, esse aqui vai sair bem no dia 28, quando saiu começar o campeonato. Também assistam, escutem, se foi gravado em vídeo também, o Nexus, né? Nexus Podcast. É verdade, ele saiu hoje. Saiu Tem hoje. que assistir depois. Que eles vão falar sobre. Acho que eles vão falar sobre o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então escutem lá, né? Mais um podcast sobre Powerlifting. Sempre importante a gente estar aí enriquecendo o cenário de conteúdo sobre esporte, conteúdo realmente bom. O pessoal ali. E aí, agora eu vou fazer um canal, eu vou fazer um terceiro canal de Powerlifting, que é Nexus X Underdog, que na orelha direita vai estar o podcast do Nexus e na orelha esquerda vai estar o podcast do Underdog para você consumir muito conteúdo de Powerlifting ao mesmo tempo. Exatamente. A gente fica começar a criar uma rivalidade com eles, né? Sim. Vamos começar a falar Vamos mal. lá e denunciar todos os vídeos. Fazer uma denúncia em massa. Ai. Mas sabe o que escreve esse podcast, né? Porque o Lourenço falou que a gente passou uma fake news sobre ele estar lesionado. Ele falou que não está lesionado. Não está lesionado, vem para os 800 de total. Caralho! E criou esse podcast só pra ficar ali por 3 horas. Verdade. Inclusive, cara, eu descobri que, pelo menos isso que é o que ele falou, né? Que o meu agacho é o agacho dele com a base fechada. Eu sei, já me zoaram por causa do meu supino, que eu faço um supino close grip, que nem é close grip direito, né? Tipo assim, eu pego com o indicador no anel e daí o meu fechado eu pego com o menino no anel. E aí o agacho fechado do cara é o meu agacho. Provocações. Que isso, cara? Uma rixa está sendo criada. O meu agacha é mais aberto que o dele. Ver quem agacha mais aberto. A gente vai fazer uma mensuração. Cara, quem romper primeiro o adutor é o vencedor. Nossa senhora. Rivais David Wilson. Mas acho que era isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.